Olá, olá! Como vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula do Rocketbot do nível 1. Na aula de hoje, vamos ver manipulação de variáveis. Ou seja, vamos ver como é possível, justamente, manipular os dados ou as informações que temos dentro das variáveis. Eu preparei um robô pequeno para que, possamos ir vendo quais são as diferentes maneiras de manipular os dados. Obviamente, aqui não vamos mostrar todas, porque senão o vídeo nunca terminaria. Mas é para que vocês tenham uma ideia de como isso pode ser feito, e esclarecendo também que não é necessário ter conhecimentos técnicos nem de programação para conseguir fazer. Com algum conhecimento básico vocês já vão conseguir, mas, obviamente, quanto mais conhecimento técnico tiverem, muito melhor. Bem, vamos começar. Vamos ver que aqui em variáveis vamos ter justamente as variáveis que vamos utilizar mais adiante, que são as variáveis de dados, e depois temos algumas variáveis onde vamos deixar os resultados. Certo, para criar uma variável, vamos clicar em adicionar aqui, por exemplo, vamos dar um nome. Lembrem-se de que não pode ter espaços nem caracteres especiais, não pode ter nenhum tipo de, por exemplo, o não pode ter, entre outras coisas. Vamos fazer bem simples, bem fácil. Certo, eu quero, por exemplo, colocar teste 1, 2, 3. Ela vai ser criada aqui. Se eu não quiser que ela apareça, que seja algo visual, eu coloco o tipo senha aí. Se eu precisar criptografar, justamente escolho essa opção. Agora, se eu quiser deixá-la em outra categoria, vamos colocar nova categoria. Vamos criá-la aqui e já vamos poder visualizar o teste dentro dessa categoria. Reparem que, à medida que vou modificando o dado, ele vai se movendo e se distribuindo pelas categorias. O que eu fiz ali foi justamente tirar da categoria. Vocês vão ver que a categoria é eliminada quando a gente remove a última variável dela, ou a move de lugar. Essa categoria é excluída. Certo, vamos começar com um vídeo simples. Um vídeo para que vocês possam ver como é. Certo, em definir variáveis, vamos escolher o número 1 e vamos deixá-lo no query na variável contador, que agora vemos que está vazia. Beleza, quando executamos esse comando, o que o contador vai fazer é justamente se definir com o dado número 1. Agora, se eu quiser justamente usar o contador, por exemplo, para ir somando mais um à medida que uma determinada ação é executada, por exemplo, isso é muito utilizado no for para percorrer listas. Basicamente, o que devo fazer é colocar o nome da variável mais 1 e guardar essa expressão dentro dessa variável. Então, ao executar, o que vai acontecer é que em contador não vai estar mais 1, e sim 2. E à medida que essa ação é executada, vai somando de 1 em 1. Bem, depois temos outras expressões. Por exemplo, isso aí obviamente serve para somar números inteiros, mas se, por exemplo, quisermos criamos uma saudação, colocamos nela olá, a palavra olá, mas quero adicionar outra expressão. Obviamente, somar entre palavras não existe, portanto, é a soma entre strings. Portanto, se vocês repararem, tem as aspas duplas. Então, para poder somar strings, devo chamar a variável, determinar que é uma string, ou seja, saudação, determinar que é uma string, por isso as aspas duplas, e adiciono espaço mundo. E esse resultado eu guardo na variável saudação. Então, quando eu executo isso, automaticamente em saudação vamos ver que diz olá mundo, que no nível de programação o que está dizendo é a string da variável saudação que era olá mais, entre aspas duplas, espaço mundo, e aí temos a concatenação de caracteres. Bem, por exemplo, aqui um exemplo bem claro que costuma acontecer quando a gente extrai dados, por exemplo, de páginas da web. O que costuma acontecer?
Costuma acontecer que, quando a gente extrai, por exemplo, um número ou um inteiro e tal, como o Roquebot declara ou define como um inteiro, precisa colocar o decimal. Então, para determinar que o flow passa a ser inteiro, ele coloca o ponto 0 como decimal. Mas o que acontece? Acontece que, às vezes, estamos extraindo, por exemplo, um número de telefone, como neste caso, que é um número de telefone e ele traz com o ponto 0 e isso fica guardado na variável telefone. Então, aqui vamos ver que telefone é esse número ponto 0, mas como todos sabemos, os telefones celulares e tal, nenhum tem decimal, é um número inteiro. Então, para isso existem duas maneiras. Temos a expressão do Python que basicamente é chamar o inteiro dessa variável que vemos aqui, que é justamente a variável que contém o telefone, e guardamos novamente nessa variável. Então, se executarmos esse comando, vamos ver que o telefone voltou, ou seja, o telefone passou a ser um número inteiro e está sendo expresso da maneira correta. Agora executo novamente este comando para mostrar que há outra maneira de fazer isso, que é justamente esta expressão onde eu chamo o telefone. Chamo como uma string neste caso e utilizo a expressão regular do Python, que é o ponto replace, onde eu defino que o ponto replace, basicamente, reparem que a estrutura do ponto replace é parênteses e entre aspas simples o que quero substituir, vírgula, entre aspas simples, pelo que quero substituir. Note que eu quero substituir o ponto 0, que está aqui, certo? Coma por absolvição, ou seja, absolutamente nada. É por isso que coloquei duas vírgulas, duas vírgulas simples, sem nenhum caractere. Então, basicamente, o que estou dizendo é que, no telefone, substitua onde diz ponto 0 por nada. Então, se eu executar isso, vamos ver qual telefone está zerado. Executo isso, o telefone tirou o telefone tirou o ponto 0, portanto, volta a estar Ou seja, está acomodado, como precisamos, que nesse caso um telefone é um número inteiro. Bem, reparem que aqui estou mostrando que para a mesma coisa estou usando duas expressões diferentes. Isso quer dizer que para a mesma ação a gente pode executar de várias maneiras. Isso não quer dizer que uma esteja errada ou que a outra esteja errada. Absolutamente, se se chega ao mesmo resultado, ambas estão corretas. Obviamente, aqui depende do que cada um está familiarizado e do que conhece. Mas eu mostro isso para que vocês não se assustem se conhecerem outra maneira. Também podem implementá-la, desde que Reis corresponda à linguagem Python, né? Não se esqueçam disso. Bem, depois, por exemplo, aqui temos uma lista de números, certo? Vocês vão ver que é 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, etc, etc. Reparem que ela é composta tanto por números pares quanto por números ímpares. E o que eu preciso aqui basicamente é extrair apenas os números pares. Como posso fazer isso? Bem, vamos para essa expressão regular que diz o seguinte: percorrer número por número, ou seja, num forno em lista de número, que é essa lista que acabei de mostrar para vocês. Se o resto, ou seja, if_num é porcentagem 2, que quer dizer que o resto de é igual a 0, isso significa que é um número par. Essa é a expressão para dizer que é um número par. Então, todos esses números guardem lista underline pares. Reparem que lista underline pares está aqui, não tem nada. E se eu executar este comando? Vamos ver que em lista underline pares estão o 2, o 4, o 20, o 50, o 78, o 92 e o 100. Reparem que ele extraiu os números pares desta lista. Deixou de fora o 3, o 5, o 25, o 53, o 75, o 99 só. E aquele E. Eu tinha me esquecido daquele. Bom, essa é uma maneira de dizer. Deve haver outras também.
Mas eu queria mostrar para vocês, para que caso tenham algum exercício ou precisem fazer esse trabalho, vejam como é fácil e rápido de fazer. Certo, agora vamos mostrar a vocês. Quero mostrar a vocês um texto. Este texto basicamente diz: quero separar este texto por uma vírgula, que aqui justamente está todo esse texto em uma única variável. Então, o que eu preciso é que esse texto seja dividido onde houver uma vírgula. Como aqui vemos que existe apenas uma vírgula, o texto será dividido nesse ponto, ou seja, teremos este texto, teremos dois textos separados. Certo. Então, o que fazemos é texto, ou seja, eu chamo o texto em string de .split, que basicamente o que estou dizendo aqui é o texto, que eu o converto em uma string. É por isso que uso aspas duplas, .split, que basicamente o separa. Onde diz a vírgula? Veja bem, se você vê, aqui eu coloco aspas simples, eu abro e determino por que quero separá-las, neste caso, por uma vírgula, e salvo em texto split. Se formos em texto underline split, vemos que não temos nada e quando executo esse comando, vamos ver o que temos. Quero separar este texto por uma vírgula. O que obtive foi uma lista onde tenho dois elementos. Quero separar este texto de um lado e por uma vírgula do outro. Essa é a maneira de poder separar, textos com base em um fundamento, em um elemento, que neste caso era a vírgula. Bem, agora eu tenho este dinheiro, certo? Esta variável se chama dinheiro, que basicamente é spec a sites onde às vezes em vez de, para declarar os decimais se utiliza o ponto ou se utiliza uma vírgula. Neste exemplo, vamos usar o ponto, onde aqui temos o número 12.000 e temos o ponto 0, determinando que é um float, no final, que eu quero tirar, quero remover. Agora, como faço isso? Bem, vamos para a primeira opção, que é esta, desculpem. Aí está, onde eu digo, o replace ponto sub de quero substituir este termo. Depois, vírgula, abro aspas simples, aqui eu coloco. Reparem que nesta parte eu coloco pelo que quero substituir, neste caso por nada. De quê? Da variável dinheiro. Eu, converto para string e guardo esse resultado na variável dinheiro. Bem, lembrem-se que eu tenho o 12.000, que basicamente eu quero tirar o ponto 0. Mas reparem que aqui tem outro ponto 0. Olhem o que acontece. Se eu executar isso, o que vai retornar é um 12. Por quê? Porque ele tirou todos os pontos 0 que existem, ou seja, do ponto 0 em diante. Agora, como eu posso resolver isso? Basicamente, eu vou indicar com o símbolo de cifrão, que está aqui, re.sub é a mesma coisa, ponto 0 e com si o símbolo de cifrão. O que estou indicando é que faça isso na última posição, ou seja, que não pegue todos os anteriores e só vá até o último. Então, nesse caso, o que vai fazer é trabalhar sobre esse ponto 0. Então, eu executo e basicamente obtive o número que queria, que é 12.000, sem nenhum tipo de decimal. Essa é outra. E depois, por exemplo, temos um último exemplo, que é basicamente quando se está trabalhando com textos grandes, onde há quebras de linha, algum texto, algum parágrafo que foi extraído da internet e tudo mais. Como se trabalha essas quebras de linha? Bom, elas são trabalhadas da seguinte maneira. Basicamente, o que eu tenho que fazer o que vou fazer neste exemplo é buscar a palavra texto. Ou seja, aqui estou dizendo, se texto existe na variável texto underline com underline quebras, basicamente a palavra texto vou procurar essa palavra, certo? Então, quero ver se ela existe.
Primeiro vou trabalhar da maneira convencional que vínhamos trabalhando. Então, se texto, a palavra em si, está ou se encontra dentro da variável texto underline com underline quebras, vai me retornar um resultado, um true, um false, um booleano. Aqui basicamente estou perguntando se existe. Então, vai dizer que há um erro. Por quê? Porque estou trabalhando com um string, justamente um dado que tem quebra de linha. Então, para poder trabalhar com quebras de linha, o que devo fazer é basicamente colocar 3 aspas duplas. Agora, dessa forma, reparem que o Reis está vazio. O que vou fazer é, executo e, se texto está, se encontra dentro do texto underline com underline quebras, que de fato se encontra, ele me retorna true, e aqui vemos que retornou true. Bom, essa foi a aula de hoje, um pouco de manipulação de variáveis para ver como elas podem ser manipuladas, como podem ser manipulados os dados que estão dentro delas, e alguns exemplos para que vocês possam ir se familiarizando. Espero que tenha sido útil para vocês e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!